Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Ciência dos Dados. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o conteúdo de Deep Learning, inteligência artificial. É o conteúdo que te leva para o cargo de especialista em inteligência artificial, em especialista em IA. Muito interessante que no estudo do Fórum Econômico Mundial ele destacou essa profissão como talvez aquela que fosse a profissão dos próximos 3 anos, né? Especialista em inteligência artificial. Nada por acaso, né? A gente vê a inteligência artificial a cada dia evoluindo, cada dia trazendo mais conteúdo para a gente, mais ferramental. E é claro, eu não poderia ficar parado, né? Então eu estou sempre trazendo aqueles conteúdos que vão fazer com que você aprenda e, é claro, utilize esse conteúdo prático no dia a dia e nas empresas por onde quer que você passe, beleza? Então, a gente se depara com alguns conhecimentos que são assim fundamentais para você trabalhar com Deep Learning, né? Uma coisa que é bem interessante é que assim, né? Às vezes você está no começo da sua jornada, né? E aí você pensa, nossa, Eduardo, mas eu estou aqui aprendendo ainda a ciência de dados, estou começando a trabalhar com o Python, né? Eu já conheço alguns algoritmos de Machine Learning, então esse vídeo aqui é para mostrar para você exatamente como que você pode se aproveitar dessa parada aí, se você já conhecer um pouco da programação Python, se você já tiver treinado algum modelo de machine learning tradicional, esse vídeo é para você, para que você possa compreender com mais profundidade como que não é tão complexo, né, como se pinta a utilização de aprendizado de máquina profundo, que é o famoso Deep Learning, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para você aqui exatamente quais são os grandes pilares aqui dessa especialização, né, que é uma arte relativamente nova e que não exige que você seja um profissional de tecnologia, não exige que você seja um profissional de ciência da computação, mas sim exige que você tenha o conhecimento para saber utilizar essa parada aqui na prática para resolver aí os problemas das empresas com a inteligência artificial, tá bom? Então, se você já conhece aí o machine learning tradicional, você vai ver que a única diferença é quais são os pacotes e as bibliotecas que eu vou precisar acessar com a programação Python e quais são as peculiaridades ali, as características que distinguem quais são os frameworks que eu vou utilizar aqui para resolver alguns problemas, seja de visão computacional, seja de processamento de linguagem natural, aqui para minha empresa, né, com a inteligência artificial. Lembrando que quando eu falo inteligência artificial, eu estou falando da inteligência artificial sendo utilizada como ferramental, tá bom? Então, todo esse overview que eu vou te passar aqui, nada mais é do que tudo aquilo que você precisa para, com base nesse conhecimento, você desenvolver aplicações de inteligência artificial para as empresas. Beleza? Então vamos lá, olha só que interessante. Primeira coisa que você vai precisar aprender, né, quando a gente está falando de inteligência artificial, você já conhece a programação Python, tá bom? Você já sabe ali mapear algumas bibliotecas, você já sabe trabalhar com o Scikit-learn, né? Então imagina aí que você já brincou um pouco com Python, já sabe brincar com Scikit-learn. E eu vou apresentar para você aqui o que eu chamo de framework. O que é o framework, Eduardo? Ele nada mais é do que uma estrutura que ela vai um pouco além de um simples pacote, porque ela tem ali peculiaridades mais avançadas do que um algoritmo simples, tá bom? Então, se eu estou falando de um algoritmo como, por exemplo, Naive Bayes, lá em Machine Learning tradicional, um pacotinho que você estudou, aprendeu a fazer ali alguns modelos probabilísticos, né, com o Scikit-learn, a diferença é que você vai aprender um framework que ele tem um pouco mais de funcionalidades, né? Aqui nós temos na verdade, 3 frameworks, né? Eu considero aqui 3 frameworks que são muito importantes, né, para que você detenha ali o conhecimento das funcionalidades para trabalhar com Deep Learning. Só lembrando, o Deep Learning ele é o que eu chamo de aprendizado de máquina profundo. Ele pega ali uma característica de um algoritmo como uma rede neural e ele coloca um pouco mais de complexidade nesse algoritmo, transformando essa rede neural numa rede um pouco mais extensa, né? Como esses desenhos que você vê aqui, ó, nesses
conexões aqui neurais, né? Então, essas conexões, elas são criadas naquilo que a gente chama de camadas ocultas dos frameworks, e por ter essas conexões de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente consegue fazer mais cálculos, né? O algoritmo, o framework faz mais cálculos e acaba conseguindo fazer, né, ter mais abstração do que um algoritmo simples, tradicional, tá bom? Então, ó, de forma bem simplória, tá? Releva aí de forma bem simplória. Esse é o grande objetivo de se aprender a utilizar um framework para Deep Learning. Bem, a gente tem 3 muito conhecidos. O primeiro é o TensorFlow. Nós temos o TensorFlow, nós temos o PyTorch. TensorFlow é do Google, PyTorch foi desenvolvido pela galera da Meta, né, do Facebook. E o Keras, que ele foi um framework desenvolvido pela galera da França, mas ele já é praticamente uma API dentro desses 2 frameworks, né? Ou seja, ele era para ser uma terceira plataforma, aí, um terceiro framework, mas ele é aí praticamente um framework que tem também APIs dentro do próprio TensorFlow e dentro do próprio PyTorch, tá bom? Então, cara, o que é importante aprender, Eduardo, quando a gente está trabalhando com frameworks, né? Learning Então, tradicional. uma coisa bem interessante é o seguinte, nós temos todo um overview aqui, deixa eu só minimizar aqui para te mostrar o que é interessante você ver aqui dos frameworks, né? Bem, cada framework ele tem a sua peculiaridade específica. Então, eu trago aqui para você exatamente quais são as principais funcionalidades, quais são as suas aplicações dentro de Deep Learning. Eu trago aquilo que é o princípio, né, o princípio das redes neurais profundas, que são o próprio neurônio matemático, né, a rede neural artificial, que começou com o perceptron, que é aquele neurôniozinho que iniciou ali praticamente todo esse estudo que hoje a gente tem aí no GPT-4, né? Inclusive GPT-4 também tem tem um módulo específico só para ele aqui quando se fala de Deep Learning, tá bom? Então, cara, isso aqui tá completamente de ponta a ponta esse conteúdo aqui de especialista em IA, tá bom? Nós temos componentes de arquitetura, nós temos os perceptrons, nós temos as funções de ativação, nós temos vários cases que focam exatamente em como que eu posso utilizar essas camadas e esses frameworks para desenvolver aplicações de processamento de linguagem natural, de visão computacional, de processamento de áudio. Então, tudo isso está muito bem compilado aqui dentro dessa estrutura de TensorFlow, PyTorch e Deep Learning. Uma coisa bem interessante é que assim, o próprio Deep Learning ele tem algumas peculiaridades, né? Então, a gente tem geralmente uma estrutura, né? As funções, né? Quando a gente vai trabalhar um algoritmo, o algoritmo nada mais é do que, sei lá, uma função aplicada aos dados, beleza? Então, eu vou pegar aqui, eu quero prever o y, e aí, sei lá, eu tenho uma função onde eu tenho x os dados de entrada. Quando a gente vai falar em Deep Learning, a gente tem alguns componentes adicionais, né? Então aqui a gente está falando de funções de ativação, a gente vai estar falando de camadas, nós vamos falar de otimizadores, nós vamos falar de várias coisas que adicionam um pouco mais de complexidade na estrutura do Deep Learning, mas que por isso eles hoje são realmente modelos, né? São algoritmos que trazem ali um resultado mais aprofundado, né, um pouco mais acurado quando se fala em aprendizado de máquina, beleza? Aproveitando para tomar um cafezinho aqui, porque tinha tempo que não chovia, né? E aí choveu aqui em Brasília. Nossa, mas tá uma beleza. Beleza. Nesse módulo eu trago toda uma estrutura para você aprender, né, tudo que você precisa aprender de Keras, PyTorch, de TensorFlow. Eu apresento todo o framework e explico como que você vai utilizar esse framework para trabalhar com Deep Learning, beleza? Então, esse módulo introdutório ele é exatamente para mostrar para você toda a estrutura de Deep Learning. Depois nós temos aquilo que a gente chama de CNN, que são as Convolutional Neural Network. São estruturas adicionais aí de Deep Learning que foram desenvolvidas com um propósito específico, que é aprimorar o trabalho de visão computacional. Então é aqui que você vai encontrar ali todos
os aplicativos de reconhecimento de imagens, de reconhecimento de padrões, né, de detecção de fraudes por meio de vídeo. Aqui tem todo esse tipo de trabalho, né, e nesse módulo específico eu te ensino a trabalhar com as CNNs, né, que são as Convolutional Neural Network, e com todas as suas estruturas. Então eu explico o que é convolução, que é uma característica ali da CNN, né? A gente trabalha as camadas, né? A gente tem camadas de convolução e camadas de pooling. Eu estou te ensinando a montar aquela estrutura lá de rede que parece ser complexa, mas ela tem toda uma ordem, tem funcionalidades que, do jeito que eu estou trazendo aqui, né? Você nunca viu, porque é uma forma bem beabá, bem baby steps, para você aprender a trabalhar com essa parada, beleza? Depois a gente tem camadas totalmente conectadas, a gente tem o que a gente chama de dropout para evitar overfitting. Eu te ensino também a fazer transferência de aprendizado. Hoje em dia a gente tem muitos modelos pré-treinados, né? Inclusive tem um módulo completo só de modelo pré-treinado do Hugging Face para você aprender a utilizar esses modelos que já são pré-treinados para aprimorar uma aplicação da sua empresa, né? Que você vai ver que a gente tem oportunidade de utilizar algoritmos, APIs, né, que são pagas, como GPT-4, GPT 3.5 Turbo, mas a gente também pode utilizar aí modelos que são open, né, que são compartilhados aí na comunidade. Eu te ensino a trabalhar com essa parada, beleza? Uma coisa que a gente faz no processamento de imagem é trabalhar o que a gente chama de data augmentation, né, que é uma forma de você trabalhar ali a imagem, né, para que você possa aprimorar os resultados preditivos, né? Então, cara, tudo que você precisa para criar ali uma rede neural convolucional para segmentação de imagens, a gente tem muitos cases aqui, né? Então eu trago vários cases práticos, né? Explicando detalhes ali da estrutura, da criação, né? Dessa estrutura de Deep Learning, né? Tais como função de perda, os algoritmos de otimização, softmax, aquela coisa toda que são necessárias para você criar uma estrutura de Deep Learning e fazer o trabalho preditivo do mesmo jeito que você faz com Machine Learning, só que com uma camada adicional aí de complexidade. Mas, cara, o trade-off dessa parada é muito válido, porque os resultados são muito bons, tá bom? Cases práticos, vou te ensinar ali comandos, inclusive dentro a gente vai utilizar muito o Google Colab também, que ele tem GPUs, né? Então eu vou te ensinar a utilizar ali com poder o Google Colab para focado em Deep Learning, beleza? Então a gente vai ter case prático de processamento de imagens, né, de segmentação de imagens, né, de avaliação dos cases, né, de inteligência artificial, de ajuste dos modelos treinados, transferência de aprendizado. Vamos utilizar estruturas que são ali o mais atual em visão computacional, como a arquitetura IOLO, né, que foi desenvolvida pela galera da Ultralytics. Isso tudo você vai aprender aqui, né, entendendo, testando o sistema de vigilância, né, é uma aplicação bem interessante que a gente tem aqui, né. Vamos trabalhar com as DNN, né, Deep Neural Network, bem interessante isso aqui. Vamos utilizar o OpenCV, que é para trabalhar vídeo e imagem, né. Vamos criar um projeto com detecção de veículos nas rodovias, bem interessante também. A contagem de pessoas com o YOLO, cara, são projetos assim bem práticos que você pode utilizar para a sua estrutura empresarial, né? E aí você tem que ter aquela capacidade de olhar para o problema que você está resolvendo aqui para aplicar aí na sua empresa quando o case é visão computacional, tá bom? Esse é a segunda parte dessa especialização IA. A terceira a gente já o foco mais em série temporal e processamento de linguagem natural, né, que são as RNN. RNN é Recurrent Neural Network. Só que aqui, nesse módulo específico, eu trago as RNNs focadas para trabalhar com série temporal. Então, se você quer aprender a trabalhar com Deep Learning para séries temporais, talvez você já conheça algumas estruturas estatística, matemática um pouco mais tradicionais, como ARIMA, SARIMA, GART, a própria utilização do Prophet, né, algum algoritmo do Facebook também trabalha com série temporal. Chegou a hora de você dar um passo além, né, e aprender aí a trabalhar com as RNN, que são as redes neurais recorrentes, mais especificamente das LSTM, né, o Long Short Term Memory, né, que é uma estrutura, uma arquitetura aqui dentro das RNNs que ajuda a gente a fazer o trabalho de séries temporais. Show de bola? Então aqui você vai aprender
que a gente chama de janelas temporais, você vai aprender a tunar os parâmetros do LSTM, assim como a gente faz com Machine Learning. Só que a gente tem algumas coisas que diferenciam todo esse negócio, como otimização, né? A gente tem avaliação gráfica também, a estrutura de treinamento ela é um pouco diferente. Então a gente tem aquele acompanhamento que a gente faz de uma forma bem otimizada, bem interessante, né? A gente vai avaliando o treinamento, que ele demora um pouco mais do que o machine learning tradicional, né? Dependendo do case, é claro. Então a gente tem como acompanhar as épocas de treinamento, é um negócio surreal, tá bom? A gente faz trabalho de previsão de demandas, né? Isso é toda empresa, né? Tem um trabalho preditivo para prever algum tipo de demanda, seja de produto, de serviço, né? Então, cara, o aprendizado que a gente tem nesse módulo aqui, só de realizar esse tipo de case já é uma coisa assim, cara, surreal. E olha que eu faço muita consultoria para muitas empresas, grandes empresas, e vejo que poucas utilizam esse tipo de conhecimento para fazer esse trabalho preditivo com série temporal, tá bom? Acredite. E, claro, eu levo essa parada aí para as empresas para que elas possam dar um passo além no seu trabalho preditivo, beleza? Avaliação das IAs, das LSTM. Então, esse trabalho com série temporal aqui, né, das RNNs, a gente faz aqui nesse módulo de RNN. Depois a gente conhece os transformadores, os transformers, os pais ali, digamos, dos GPT, né, que são ali o grande motor, né, diferenciado da nossa inteligência artificial atual, que nós estamos já desenvolvendo o GPT-5, né? Não sei se você viu, mas a OpenAI, que inclusive o conselho demitiu o Sam Altman, né, que é um dos grandes fundadores aí, né, da OpenAI, já afirmou que já estão desenvolvendo o GPT-5. Surreal, né, não? Então, o grande objetivo aqui desse módulo é te ensinar, né, o que é, né, o que é um transformador, qual é a escala temporal da IA, né, o que foi acontecendo ao longo do tempo, como é que a gente chegou onde a gente chegou aqui Então vamos lá. no nível de evolução da inteligência artificial, né? Então, é claro, eu te ensino tudo isso aqui nesse módulo de transformadores, né? De ensino o que são os transformadores, mostro o que são o esquemático da arquitetura dos transformadores, né? O mecanismo da tensão, que foi o grande diferencial, né, que trouxe aqui para os Transformers. Então eu vou te explicar como é que funciona essa parada. A gente vai fazer case prático utilizando as próprias bibliotecas do Rugging Face, a Rugging Face que desenvolveu os Transformers, né? Então os grandes desenvolvedores dos Transformers é o Rugging Face, tão bom que eles ganharam um módulo específico aqui, né, no nosso treinamento, junto com a OpenAI, com o GPT-4, tá bom? Então aqui a gente tem, eu te ensino a ir lá no Rugging Face, buscar todos os modelos, são mais de 33 mil modelos disponíveis dos mais diversos tipos, de CNN, RNN, vários outros, tem até GNN lá dentro, que é uma coisa mais nova, né, que é Graphical Neural Network. Apesar do nome ser graphical, ele está estudando o odor. Olha que louco, né? Estão querendo agora ensinar até as máquinas a sentir cheiro, né? Então é um negócio muito interessante, mas muito interessante. Você está aqui na vanguarda da inteligência artificial ao aprender esse tipo de conteúdo que eu compilei aqui da melhor forma possível para você aprender a dar um passo além na sua jornada profissional, né? Então, de cientista de dados, para você já chegar no mercado como especialista em IA, que é um plus aqui da nossa carreira de ciência de dados, né? Você tá ali com conhecimento daquilo que a gente tem de mais novo. Isso aqui é realmente o poder, tá bom? Trago cases práticos para você, como eu já te falei, tem mais dezenas de milhares de modelos, dezenas de milhares de datasets prontos, né? Eu te ensino tudo a entrar na biblioteca do Rugging Face, na verdade no framework, né? Ele é um grande painel. Hoje o Rugging Face ele é considerado uma empresa, né? Uma empresa de inteligência artificial. E o grande objetivo dela é trazer essa parada de uma forma mais gratuita, digamos assim. A OpenAI, que é ali mais ou menos a outra empresa no mundo que caminha junto, né, junto com a Rugging Face, ela tem mais o lado comercial destacado, né? Então a gente tem as APIs que a gente paga, os tokens que a gente utiliza, né, para usar o GPT-4 e por aí vai. Aqui na Rugging Face não, a gente tem um material aberto, dinâmico. E é claro, né, a galera da OpenAI conseguiu fazer uma parada muito evoluída, então você vai ver que os modelos deles são muito bons mesmo, mas cara, para você implementar trabalhos aí na sua empresa, tem muita coisa gratuita dentro do próprio Rugging Face.
Tamo junto, beleza? Então, aqui dentro nesse modelo, aí sim a gente vai focar no processamento de linguagem natural, que é a arte de transformar ali os próprios textos, os próprios livros, as próprias bibliotecas, os artigos científicos, os jornais, os sites da web em conhecimento para a empresa, tá bom? Então a gente tem até uma pegada de web scraping aqui também, onde a gente vai fazer ali várias implementações aqui dentro. Mas os Transformers também não é só de processamento de linguagem natural, né? Ele também trabalha, a gente vai trabalhar um case de visão computacional aqui dentro também, os chamados VIT, né? Então a gente vai trabalhar essa parada e a gente vai conhecer também aqui como que a gente pode fazer ajustes finos nos modelos, né? Eu pego um modelo pré-treinado, Eduardo, e eu quero passar os meus dados para que ele aprenda com os meus dados. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Então eu vou te ensinar essa parada aqui, tá bom? A gente vai trabalhar aqui com Neural Mind, a gente vai fazer ajuste fino, a gente vai fazer deploy com Gradle, né, que é desenvolvido também pela galera da Rugging Face, que a gente vai fazer uma revisão de um e-commerce, vamos varrer o e-commerce e vamos criar um deploy bem interessante dele, e aí eu vou te dar o passo a passo para você fazer esse deploy aqui com os transformadores, beleza? E aí, por último, né, e talvez aquilo que é a parada mais histórica do momento, eu vou te ensinar a trabalhar aqui com o Rugging Face e a OpenAI juntos, né? Então aqui você vai ter modelo de processamento de linguagem natural, modelo de visão computacional, modelo de transcrição de áudio, áudio em texto, texto em áudio. Cara, tá tudo junto e misturado aqui em vários cases, né? Então a gente faz aqui um overview para conhecer esses dois frameworks, depois a gente vai aprender a fazer transcrições de áudio para texto, a gente vai aprender a criar os tokens lá na plataforma, a gente vai conhecer as funcionalidades, ferramentas, modelos pré-treinados, os spaces, né? Então dentro do Rugging Face a gente cria um espaço lá, imagina que sua empresa queira criar um espaço para utilizar os modelos e fazer os testes curtos, né? A própria Rugging Face entrega esses spaces para a gente fazer o trabalho, né? Então a gente tem alguns cases bem toras assim de classificação de documento jurídico, a gente tem aqui a classificação de exames médicos, né? A gente tem aqui o resumo de sites, né? Um web scrape com um modelo da OpenAI, tem várias coisas, né? A gente tem aqui, ó, vídeo, áudio e texto utilizando o GPT-4, né, que é um modelo mais novo que a gente vê aqui, inclusive disponibilizado para os assinantes pagos aí do ChatGPT, né? A gente vai conhecer o GPT-4 Vision, que é exatamente o modelo que cria imagens pra gente vai poder utilizar essa parada de uma forma bem intuitiva, beleza? De imagem para texto, de texto para áudio, né? Script completo aqui, né? Com o nosso querido GPT-4, tá bom? E também o Text to Speech, né? A gente pega o texto e cria lá um áudio de acordo com... Se você quer, não sei se você já viu, né? Tem muitas empresas que tem alguns textos, né? E hoje a parada de podcast, ela é muito forte, né? Então a gente ensina a trabalhar aqui essa pegada de transformar ali algo que seja textual em áudio, em fala, completamente licenciada, né? Que é a licença aberta aqui, open source da OpenAI, beleza? Então, cara, esse é exatamente o conhecimento que você precisa ter para você trabalhar com a inteligência artificial utilizando somente a própria programação Python. Tudo que eu trouxe aqui para você trabalhar, a gente está utilizando Python, utilizando os frameworks, né, que são disponíveis para trabalhar aqui todo esse aparato de inteligência artificial, que é o TensorFlow, o PyTorch e o próprio Keras, beleza? Então, esse é o overview bem simplório aqui, eu queria adentrar nos cases mais práticos aqui contigo, e queria te mostrar por dentro como é que funciona aqui essa estrutura. Muita gente perguntando, né? O que é, Eduardo? Como é que é esse negócio? Tô vendo que você tá com a Black Friday aí, né? E a gente queria entender como é que funciona. Então eu resolvi logo abrir esse vídeo para mostrar para você o que é esse treinamento de especialista em IA, mais o nosso querido CD Pro e o treinamento mestre do SaaS. Nós estamos aqui com um combo onde, se você entrar e se matricular por meio desse link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ter esses 3 treinamentos, esse inteligência artificial, o CD Pro e mais o mestre do SaaS pelo preço de um, para ser mais preciso, pela metade do preço de um. Cada um desses treinamentos são vendidos em épocas específicas por R$ 1.997. E sabe por quanto que você vai entrar nesses 3 treinamentos? É simples mesmo, por R$ 99. 3
3 treinamentos com parcelas de R$ 99,00. Acho que vai dar 12 de R$ 99,00. O treinamento à vista é R$ 997, só agora na Black Friday, enquanto não completa 30 vagas, porque quando completar 30 vagas, sem dó, eu vou encerrar essa parada. Isso aqui é só para não afetar a minha capacidade operacional de atender muito bem, porque você sabe que todo aluno que entra aqui nas minhas mentorias, ele entra em contato comigo, tem acesso ao meu WhatsApp, então a gente tem uma parceria aqui bem diferenciada. Tamo junto? Eduardo, por que você está fazendo isso? Vários motivos. Eu ganho em escala, né? Então a minha empresa consegue um faturamento maior por colocar um preço menor, né? Então a gente acaba tendo uma arrecadação boa. E segundo que talvez, né, muitas pessoas reclamam que não consegue grana para entrar no treinamento, tal. E, cara, tá aí, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que a gente compartilha para que as pessoas possam aí fazer ali o seu comprometimento e, cara, por um preço que talvez seja mais acessível para ele consiga entrar nesses treinamentos aqui que são de alta qualidade, beleza? Expliquei só um, vou fazer mais outros vídeos para explicar um pouco melhor o CD Pro e o Mestre do SAS, o que tem dentro de cada um, porque afinal de contas, se você entrar agora, você ganha os 3. Tamo junto, vou separar só as explicações para ficar um pouco mais dinâmica essa parada toda. Lembre-se, esse treinamento, e eu vou deixar bem claro aqui, só vai ter vagas abertas enquanto completar as 30 vaguinhas que eu reservei aqui para essa semana de Black Friday. Tamo junto, acabou. Ah, Eduardo, acabou hoje, na segunda-feira, acabou na terça. Cara, é porque eu tenho uma limitação mesmo, uma capacidade aqui que é 30 vagas. Show de bola? Valeu, tamo junto, é nóis. Um beijo, até a próxima, um abraço, simbora, tchau.